O Senhor. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Somos menos hoje ainda.
dia de Enem, dia de prova, não sei se por isso muitos pais não vieram hoje, porque os filhos estão fazendo prova, alguma coisa que o valha. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, leremos os versículos 33 e 34. Romanos, capítulo 8, versículo 33 e 34. Falaremos sobre a abrangência do sacerdócio de Jesus, para que a gente tenha um entendimento de quem é Jesus na obra da redenção, que às vezes isso fica sem um entendimento completo. Diz assim a palavra de Deus: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, quando nós falamos de Jesus como nosso sumo sacerdote, a nossa mente naturalmente nos remete à cruz. Nos remete à obra da cruz, a obra de Jesus na cruz do Calvário. O está consumado. Afinal, foi ali que Jesus ofereceu-se como sacrifício em nosso lugar, o Cordeiro de Deus, sacrifício substitutivo em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Depois, quando lembramos que Jesus ressuscitou, subiu ao céu e disse: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E disse mais: eu não vos deixarei órfãos, eu vos mandarei outro Consolador para cuidar de vocês aqui. Ele vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, irmãos, dá sim aquela ideia, embora a gente não diga isso, mas é como se Jesus estivesse ausente do mundo e agora quem está cuidando é o Espírito Santo. E essa imagem se tornou muito mais forte depois do advento do pentecostalismo no início do século XX, em que as pessoas agora cultuam ao Espírito Santo. Heresia total. Blasfêmia total contra Deus. Não existe culto ao Espírito Santo. Existe culto no poder do Espírito Santo, na condução do Espírito Santo, adoração a Jesus e a Deus. Então é como se Jesus tivesse se aposentado momentaneamente para descansar da sua dura missão aqui na terra e tivesse deixado o Espírito Santo para continuar a sua obra, enquanto ele está lá descansando, e só volte no final, no último dia, para julgar o mundo e para buscar a sua igreja. Isso é uma ideia, digamos assim, que se você não pensa, mas age como se fosse assim. Obviamente não é este o ensino bíblico a respeito do sacerdócio de Jesus. Quando Jesus prometeu que pediria ao Pai um outro Consolador, a palavra outro, eu estou ensinando isso na quarta-feira, por conceito já pressupõe a existência de um Consolador. E esse Consolador é o próprio Jesus. Portanto, irmãos, é bom repetir, Jesus nunca se aposentou da sua obra sacerdotal, não. O ofício sacerdotal de Jesus continua sendo exercido através da sua obra intercessória, como nós vimos aqui, olha. Ele subiu ao céu e continua lá à direita do Pai e também intercede por nós. Não podemos esquecer, irmãos, a obra de Cristo não terminou na cruz. O seu ministério de intercessão pelos eleitos do Pai, atenção, pelos eleitos do Pai, faz parte do seu ofício sacerdotal. Nós sabemos que o papel do sacerdote era interceder pelo povo, oferecer sacrifícios pelo povo. Pois é, Jesus fez exatamente isso. Ele ofereceu sacrifícios pelo povo dele,
pelos seus eleitos na cruz e continua intercedendo pelo povo junto ao Pai. Portanto, irmãos, quando nós oramos a Deus, e Jesus mesmo ensinou isso, quando orardes, orai ao Pai em meu nome. Não existe oração para o Espírito Santo, por exemplo. Não existe isso na Bíblia. Cada uma das 3 pessoas da Trindade tem o seu papel definido na própria Trindade. Jesus diz, quando orares, orai ao Pai, pedi ao Pai em meu nome. Aí o Espírito que vai estar em vocês conduz essas orações para que cheguem ao Pai através de mim. É assim que funciona a coisa. Normalmente, repito, quando nós oramos, devemos ter em mente a obra total de Jesus. A salvação como um todo, e não aquilo que nós queremos no momento ou que entendemos no momento. Normalmente, eu repito, tendemos a lembrar da obra expiatória de Jesus como algo feito na cruz, algo separado da sua obra intercessória, o que é um grande equívoco. Na verdade, a expiação e a intercessão são 2 aspectos da redenção. Cristo veio redimir um povo. Pois bem, para redimir esse povo, ele precisou expiar, ou seja, pagar totalmente o pecado desse povo na cruz do Calvário, e não parou aí não. Ele continua intercedendo por esse mesmo povo junto ao Pai lá no céu. Isso é uma coisa que normalmente não passa pela cabeça da gente. Prestem atenção, irmãos. A falta de compreensão dessa verdade é que leva muitos crentes a fazerem orações tolas, totalmente tolas, que não servem para nada. Orações sem qualquer sentido, que obviamente não serão atendidas pelo Pai. Para orar corretamente, nós precisamos colocar o nosso conhecimento em ação no momento da oração. Portanto, nós precisamos conhecer o nosso Deus. Para orar corretamente, nós precisamos conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para orar corretamente, nós precisamos saber qual a abrangência da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos saber, afinal de contas, no que consiste a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Não foi só morrer na cruz do Calvário. Porque se fosse só morrer na cruz do Calvário e tivesse deixado nós aqui, nós íamos para o inferno de novo. Porque nós não temos condição de caminhar sozinhos. Somos pecadores e jamais deixaremos de ser, a não ser após a morte. Então nós precisamos do Espírito Santo conosco aqui nos conduzindo e da intercessão de Jesus Cristo junto ao Pai. Por que eu estou falando essas coisas? Por ouvir tantas vezes, irmãos em situação conflitante com a vontade de Deus, claramente conflitante com a vontade de Deus, dizendo, eu só quero fazer a vontade de Deus. Mas você não está fazendo a vontade de Deus. É comum a gente ouvir irmãos orando e pedindo, Senhor, nós só quero que seja feita a tua vontade. Mas ele não está fazendo a vontade de Deus. Nem na oração. Nem a própria oração dele está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque não conhece a obra salvífica do Senhor Jesus. Não conhece o ofício sacerdotal do Senhor Jesus. Como imaginar, irmãos, que Deus fará a sua vontade em pessoas que não estão de acordo com a vontade de Deus? Como imaginar que Deus fará a sua vontade em e através de pessoas que estão totalmente distantes dele, que não têm conhecimento nenhum dele? Então isso é loucura. Na verdade, isso é loucura. Segundo o texto que nós lemos, vemos aqui o apóstolo afirmando os 2 aspectos da redenção que temos no Senhor Jesus. A sua expiação
quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus mesmo quem nos justifica. Quem os condenará é Cristo. Quem morreu, expiação está na morte de Cristo, é quem morreu. Antes, quem ressuscitou, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. Intercessão. Parte complementar da obra sacerdotal de Jesus. Agora prestem bem atenção, irmãos, o que foi lido aqui. Olhem por quem é que essas coisas acontecem. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo não está falando aqui para todo mundo, não. Ele está falando aqui para os eleitos de Deus. Ele está falando a respeito de pessoas redimidas. De pessoas que já foram purificadas pelo sangue do Calvário na sua obra expiatória lá na cruz. De pessoas que por isso mesmo são objeto da intercessão de Jesus junto ao trono do Pai. Obviamente não se enquadra aí as pessoas que vivem deliberadamente em pecado, afrontando a santidade de Deus a cada momento e depois dizem que querem fazer a vontade do Pai. Isso é tão comum, irmãos. Isso é tão comum. Muito mais comum do que vocês imaginam. Portanto, irmãos, os que vivem deliberadamente em pecado e que, via de regra, nutrem os mesmos pecados que eles já conhecem e sabem que devem combater, mas não têm força para combater. Conhecem os pecados que eles vivem nesses pecados a vida inteira, conhecendo muito bem quais são esses pecados. E não lutam, não se arrependem, não lutam. Aí, Senhor, eu só quero fazer a tua vontade. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Quase todos vocês que estão me ouvindo aqui devem saber exatamente o que isso acontece na vida de vocês. Irmãos, nós precisamos saber que a obra intercessória de Jesus é exclusivamente em favor dos eleitos. Em favor daqueles que foram remidos pelo seu sangue expiatório, pela sua obra expiatória na cruz do Calvário. Nós precisamos saber, portanto, que em consequência disso, a sua oração, a oração que o Senhor Jesus faz lá junto ao trono do Pai, não se limita a se responsabilizar pelos nossos pecados, não. Ele faz isso, mas não se limita a isso, não. A obra intercessória do Senhor Jesus também está ligada à nossa santificação. Pedro, eu vou orar por ti. A oração de Jesus lá junto ao Pai não é só, Pai, olha, esses pecados aí eu já paguei. Pai, esse pecado que Tiago cometeu agora, meu Pai, eu já paguei por ele. Não é só isso, não. A oração é também, santifica-os na tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E cadê o conhecimento da palavra? Cadê a busca do conhecimento da palavra? Desses mesmos que dizem, eu quero só fazer a tua vontade, Senhor. Especialmente, queridos, essa santificação é conhecida em nossas orações. Porque Deus sabe muito bem as nossas orações, se são só da boca para fora, se são só intelectuais. Ele sabe muito bem. Foi exatamente para isso que ele enviou o Espírito Santo. Como nós podemos ver nesse mesmo capítulo aqui, lá no versículo 26, Paulo dizendo assim, olha, também o Espírito, por isso que ele diz que Jesus também intercede por nós. Aqui ele diz, também o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, pois o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, nossas orações, irmãos, exatamente porque nós estamos em processo de santificação, elas ainda não são de acordo. Isso as orações santas, as orações verdadeiras, as orações dos eleitos.
Elas ainda não são de acordo para chegar lá no trono da graça, não. Então, para chegar nem no céu. Então, o Espírito Santo nos ajuda nessa oração, de modo que ela chegue ao trono do Pai através do Senhor Jesus. Não é através do Espírito Santo, não. É através do Senhor Jesus. Ele é o nosso mediador junto ao Pai lá no trono da graça. Então, Jesus, quando pede ao Pai, ele está pedindo inclusive pela nossa santificação. Por isso que ele ensinou os discípulos a orarem. Quando vocês orarem, façam assim. Vão para o seu quarto secreto e orem para o Pai que está em secreto. E ele em secreto vê o coração de vocês. Não fiquem orando feitos os fariseus, hipócritas, de mão para cima dentro dos templos, nas praças, para aparecer para o povo. Como a gente vê nas reuniões de oração. O que os fariseus faziam lá naquele tempo, nas praças, o povo vê, porque naquela época era nas praças que oravam, dentro das sinagogas, e é a mesma coisa que a gente vê nas reuniões de oração nas igrejas hoje. Aquelas pessoas que estão orando ali, estão dizendo, eu quero fazer a tua vontade, mas você sabe, quem conhece a vida dela, você sabe que ela não faz coisa nenhuma. Você conhece a vida dela, é uma pessoa que vive no pecado, o mesmo pecado, a vida inteira, sabe que tem esse pecado a vida inteira, e não faz nada para se livrar dele. Irmãos queridos, como nós não sabemos orar como convém, Jesus, além de interceder por nós lá no céu, quando recebe nossas orações lá, ainda deixou o Espírito Santo aqui para nos ajudar nessa oração, para nos santificar, para nos ajudar a pedir de acordo com a palavra de Deus, mas só se eu conhecer essa palavra de Deus. Irmãos queridos, isso é um conhecimento precioso demais para que a gente despreze. Quando oramos em nome de Jesus, o nosso intercessor junto ao Pai, ainda temos o Espírito Santo para conduzir, ajudar nessa oração, para que ela chegue a Jesus, o intercessor junto ao Pai. Meu Deus do céu, o que é que a gente quer mais? Agora preste atenção de novo. As orações de quem nós estamos falando? Paulo está falando aqui também. As orações dos eleitos. As orações dos eleitos. É por isso que as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Porque foi Ele quem morreu por causa dos nossos pecados. Foi Ele quem ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Nós quem? Os eleitos. E mais, nos deixou o Espírito Santo para nos conduzir nesse processo de santificação, de modo que a gente saiba orar na forma adequada. É por isso, irmãos, que a obra de Jesus sacerdotal não parou na cruz, não. E nem pode falhar na sua intercessão. Porque Jesus não fará uma oração inadequada ao Pai. A única oração inadequada ao Pai que Jesus fez foi antes de ir para a cruz, e assim mesmo ele corrigiu na hora. Pai, eu não quero ir para essa cruz, não. Porém, faça-se a tua vontade e não a minha. Quer dizer, Jesus deixou muito claro que a vontade dele naquele momento era diferente da vontade do Pai. Mas assim mesmo, em obediência, em humilhação e em submissão, ele diz, porém, no entanto, faça-se a tua vontade e não a minha. E a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz, efetuar a expiação pelos nossos pecados. Pois é, a oração de Jesus, obviamente o Pai não rejeita, porque Jesus e o Pai são um. Então é por isso que nós temos que orar em nome de Jesus, sabendo o que é que nós estamos fazendo. Porque a intercessão de Jesus está baseada na sua obra expiatória. Jesus não vai orar por quem ele não morreu, não. E ele deixa isso muito claro na sua oração sacerdotal, João 17. Pai, eu não oro pelo mundo todo, não. Ele deixou muito claro lá. Eu não oro pelo mundo todo, não. Eu oro por estes que tu me deste. Estavam lá os 12. Eram teus e tu me deste. Não perdi nenhum deles, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Ele estava falando de Judas. Aí lá no versículo 20, desse mesma oração sacerdotal, no capítulo 17, ele nos inclui. E eu não oro só por estes aqui não, que estão aqui, feitos uns pintinhos embaixo das asas da galinha. Eu oro também por todos aqueles que vierem crer na pregação deles. E aí nós entramos. Por quem ele está orando? Pelos eleitos, por todos aqueles que crerem na pregação deles.
E só quem crerá são os eleitos. Nenhum a mais, nenhum a menos. A oração de Jesus, queridos, é sempre recebida pelo Pai. Nós podemos ver isso mesmo antes da obra expiatória na cruz do Calvário. Quando ele orou por Lázaro, ele disse muito claramente: graças te dou, Pai, porque me ouviste. Ele não tinha nem orado ainda, mas ele orou lá na frente do pessoal: graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Ele orou isso antes de dizer: Lázaro, vem para fora. Eu sabia, meu Pai, que tu sempre me ouves. Então a intercessão de Jesus por nós será sempre atendida pelo Pai. Quando a gente diz, em nome de Jesus, estamos orando, Pai. Estamos orando ao Pai, como o Pai disse, em nome de Jesus. Isso quer dizer, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Mas como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Você tem vida espiritual? Você tem vida de santidade para orar dizendo: eu oro em nome de Jesus? Olha, irmãos, as orações dos eleitos, mesmo que sejam por vezes orações fracas, como a gente diz, porque nós somos fracos. Por vezes não, sempre serão fracas. Olha, eu fico impressionado quando eu vejo alguém dizer: irmão tal tem uma oração forte. Pense numa leseira que acabou de ser dita. Pense numa idiotice que acabou de ser dita. Irmão tal tem uma oração forte. Meu Deus do céu. Então as nossas orações, irmão, mesmo quando são fracas, e são fracas, nós somos pecadores, elas são levadas pelo Espírito Santo, elas são trabalhadas pelo Espírito Santo para chegar a Jesus, e é Jesus quem as entrega ao Pai. Quando elas são fracas, irmãos, sem o zelo devido, elas são trabalhadas pelo Espírito Santo. É isso que Paulo diz aqui no versículo 26. O Espírito Santo intercede também com gemidos inexprimíveis, transformando nossas orações. Para que elas sejam recebidas no trono da graça, elas passam por todo esse processo. A oração dos eleitos, que sabem quem é Jesus, que sabem qual é o seu papel sacerdotal, a sua missão sacerdotal, que sabem que a sua expiação foi necessária na cruz do Calvário para me salvar, que sabem que uma vez que eu fui salvo, agora Ele vai continuar intercedendo pelas minhas orações, por mim, junto ao Pai, que sabem que Ele mandou mais o Espírito para ficar junto comigo aqui, me fortalecendo e conduzindo minhas orações a Ele, para que Ele as entregue ao Pai. Então, irmãos, quando nós oramos, mesmo sabendo que nós somos fracos, nós temos que ter esse conhecimento tão precioso. Olha, irmãos, vocês sabem dos meus problemas de saúde. Pois bem, eu confesso a vocês, porque Deus sabe muito bem, há dias em que eu não consigo me levantar de manhãzinha, amanhecendo o dia, como eu faço todo dia, para orar por vocês. Há dias em que eu levanto, vou orar, mas não dou conta de orar por todos. Porque a moleza no corpo, por causa das medicações que eu tomo, é tão grande que eu volto para me deitar. E eu fico pensando: meu Deus do céu, só a Tua graça, Senhor, para que o Senhor ouça uma oração eba, como essa que eu acabei de fazer. Só a Tua graça, meu Senhor, pela assistência do Espírito Santo, para fazer que uma operação tão peba, como essa que eu acabei de fazer, chegue ao trono da graça. Só a Tua graça, meu Senhor, pela intercessão do Senhor Jesus Cristo, para fazer que uma operação tão peba como essa que eu acabei de fazer, chegue ao trono da graça.
E às vezes eu choro de tristeza. Aí, irmãos, diante de um conhecimento desse, a gente tem que ficar lembrando o tempo todo. Meu Deus, como eu preciso da tua graça. Mas saiba, cada um de vocês, que eu preciso lutar. Eu não posso ficar agarrado a esse pecado que eu sei que é pecado. Eu tenho que tomar uma atitude, mas eu não tenho força, porque eu vou brigar com o filho, com a filha, com não sei quem, não interessa. Brigue, arrebente, faça o que tem que fazer. Mas fique do lado de Deus. Porque se você não fizer isso, vai dar errado, como vem dando. E você sabe que vem dando errado. Olha, irmãos, se sabemos que em seu ofício sacerdotal, o Senhor Jesus, depois de ter nos resgatado do inferno pela sua obra expiatória na cruz do Calvário, se nós sabemos que Ele continua em seu ofício sacerdotal intercedendo por nós, junto ao Pai, se nós sabemos que o zelo do Senhor por nós é tão grande que ainda nos deixou o Espírito Santo para nos conduzir numa vida de santidade, para nos assistir, inclusive em nossas orações. Como tem sido a nossa vida de santidade diante de uma graça tão grande? Como têm sido as nossas orações uns pelos outros? É bom lembrar que Paulo começa aqui: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ou seja, essa acusação do acusador, que é Satanás, só não é eficaz contra os eleitos de Deus. Contra quem não é eleito de Deus, ela é totalmente eficaz. Então a acusação dele vai fazer efeito. Ele será o acusador. Assim como tem Jesus intercedendo junto ao Pai pelos eleitos, Satanás está lá para ser o acusador contra quem não é eleito. Essa é a função dele, é uma das funções dele. Então, irmãos queridos, é bom lembrar que somente os eleitos são agraciados com a expiação na cruz do Calvário. Está escrito no Apocalipse que o nome dos eleitos está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Portanto, é bom lembrar que só os eleitos são abrangidos por essa obra expiatória, assim como só os eleitos são objeto da intercessão de Jesus junto ao Pai. Por isso que cada um possa fazer um exame honesto da sua vida. Todo mundo aqui sabe. Como eu tenho conduzido a minha vida? Aquele pecado que o pastor já até me falou, que eu tenho que tratar e eu não trato. Aquela decisão que eu tenho que tomar com relação aos meus filhos, ao meu marido, à minha mulher, ou quem quer que seja, e eu não tomo. Porque se eu tomar, vai ser um Deus nos acuda. É melhor um Deus nos acuda agora do que um Deus não nos acuda no dia de juízo. Que cada um, irmãos, possa buscar uma comunhão cada vez mais estreita com Deus, que será evidenciada naturalmente na comunhão cada vez mais estreita com os irmãos. Como é que pode uma igrejinha desse tamanho ter irmão estremecido com o outro aqui dentro? Como é que pode um negócio desse? E ora, Senhor, eu só quero fazer a tua vontade. É a partir da compreensão, querido, da abrangência do sacerdócio de Jesus em nossas vidas. O que foi que Jesus fez por minha vida? Ou não fez? Ou a minha vida não foi abrangida por esse processo todo? Ou eu não sou um eleito? Aqui nessa mesma carta, nesse mesmo capítulo,
Paulo também diz que o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Versículo 16. João 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas o que é testificar? É só me dar o convencimento? Não, eu sou filho de Deus sim. É não. É não. É lhe dar esse convencimento e automaticamente lhe dar a capacitação de viver como filho de Deus, fazendo a vontade de Deus de fato e não só de boca. Temos que viver assim, irmãos. Afinal, como dizemos, somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Precisamos compreender essas coisas e pô-las em prática. As minhas pregações, irmãos, que na verdade são aulas, sempre baterá na tecla da santidade. Porque eu sei que eu estou tratando com pecadores, como eu também. Essas orações para massagear o ego das pessoas, pregações para massagear o ego das pessoas próprias da nossa era pós-moderna, em que todo mundo quer se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem, se sentir bem, todas são falsas. Todas são falsas. E está na Bíblia dizendo isso, que elas são falsas. E está na Bíblia dizendo que elas viriam. No final dos tempos, o povo não dará mais ouvido à verdade, quer ouvir fábulas, quer ouvir coisas gostosas de ouvir. Está na Bíblia. E Paulo disse isso no final dos tempos, mas isso já é desde o tempo de Israel. Deus disse para Israel, lá através do profeta Isaías, povo rebelde, filhos ingratos, que dizem aos profetas: falai-nos coisas aprazíveis, dizei-nos coisas agradáveis, não nos faleis mais do santo de Israel. Eu não quero saber de doutrina, eu quero saber é de besteira. Isso já acontecia lá em Israel, 700 anos antes de Cristo. Aliás, isso acontece desde Eva. É por isso que a minha pregação será sempre assim. Sempre assim. E o que é que acarreta? Isso aqui, ó. 2 dúzias de pessoas na igreja. Talvez não chegue nem a isso. Porque esse tipo de pregação não agrada. Mas está na Bíblia dizendo que ela não agrada. Está na Bíblia. Então, irmãos, como diz o Senhor Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O ministério sacerdotal de Jesus vai muito além de ter nos salvo na cruz do Calvário. Ele vai também, aqueles que ele salvou, como disse Paulo nesse mesmo capítulo 8 aqui, lá no versículo 28, 29 e 30, aqueles que ele salvou, ele também justificou. Aqueles que ele justificou, ele também santificou. Aqueles que ele santificou, ele também glorificou. Paulo fala tudo isso no passado, como coisa já acontecida. E de fato já aconteceu na eternidade. Então, como Jesus disse na oração sacerdotal dele, nenhum dos que tu me deste, Pai, eu perdi. Senão o filho da perdição. Então, todos aqueles a quem Jesus salvou, ele vai entregar ao Pai no último dia. E se nós somos eleitos, nós temos que estar empenhados nesse processo junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, sob o cuidado e a proteção e a condução do Espírito Santo aqui, e sob a intercessão de Jesus junto ao trono da graça. Nós precisamos saber disso, irmãos. E precisamos viver como quem sabe disso, e não de ouvir dizer. Sabe interiorizando isso no seu ser e lidando com a palavra de Deus com a seriedade que ela requer, vivendo em santidade de vida como tem que ser. É assim, irmãos, a abrangência do sacerdócio de Jesus, ela envolve a nossa salvação completa. É pacote fechado. Eu salvei na cruz e agora eles vão se virar aí, como as doutrinas outras ensinam. Arminianismo, você pode perder sua salvação. Se alguém puder perder sua salvação, a obra de Jesus na cruz não vale nada. Se alguém puder perder sua salvação, a obra intercessória de Jesus junto ao trono da graça não vale nada. Se alguém puder perder sua salvação, a obra do Espírito Santo na condução dos eleitos e dos salvos aqui na terra não vale nada.
Que Deus nos conceda graça de compreender a sua palavra. E nos conceda mais graça ainda para que nós possamos viver de acordo com essa palavra, para louvor da glória do nosso Senhor. Amém.